Não necessariamente as grandes empresas, mas a economia em geral. Parece haver um grande impacto. Além disso, o impacto sobre a ordem pública será bem alto. Isso significa que podemos esperar desobediência, protestos, tudo isso. A ramificação política será massiva. E a ramificação psicológica será massiva. Mas a herança cultural não sofrerá nenhum dano. Parece que a economia, especialmente a economia do povo, da humanidade em geral, e as ramificações políticas, sofrerão ao máximo. Mas o que me impressiona quanto a esse documento é o nível de detalhes, pois é um documento bem longo, tem umas 80 páginas, e temos talvez 2/3 somente falando sobre isso. Não vou tratar de todo o documento, mas quero ressaltar alguns pontos. Número 1. Essa pandemia será global. Será uma pandemia global. Pois é óbvio, porque não dá para conter um vírus. E qual será o vetor provável? Quem será aquele que causará o problema? O cenário é que se trata de um mod SARS hipotético, um vírus. E dizem, por exemplo, SARS do tipo coronavírus, CoV. Isso é interessante. Isso foi há 8 anos atrás. O vírus provável poderá ser um coronavírus. E também colocam aí o vírus da gripe H5N1, entre outros como HIV. Mas o primeiro que mencionam é o SARS, coronavírus, COVID. E esse vírus foi isolado pela primeira vez em 2012, em 6 pacientes. E é interessante que, se tomarmos esse número hoje em dia, que foi exatamente como começou, com 6 pessoas, mas não foi considerado pandemia naquela época a respeito desse vírus. Vamos escrever o que acontece. Eles falam de períodos de incubação do vírus e quanto levará até o desenvolvimento de sintomas. Seriam 5 dias e 14 dias até que se manifestasse fortemente. E o que ela faz é detectar o sintoma respiratório e pode-se ficar tonto, ter cãibras e letalidade. A letalidade é um termo interessante. São aqueles que morrerão como resultado da infecção. Ou seja, não se trata de toda a população, mas daqueles que estão infectados. A letalidade será alta. O que isso realmente significa? Onde ele vai aparecer? Eles dizem que vai aparecer ou será manifesto especialmente na Ásia, América do Norte e Europa. Interessante. Por que não no restante? Bem, uma das razões pelas quais eles podem dizer isso é por causa do próximo dado que nós vamos ver agora. Inicialmente, seriam 10 casos na Alemanha, e logo se espalharia até praticamente 70% da população, como disse Angela Merkel. Quando isso aconteceria exatamente? E eles dizem que ocorreria no mês de fevereiro na Ásia. Não é interessante que isso surgiu em fevereiro na Ásia? E eles disseram isso há 8 anos atrás, que provavelmente viria da Ásia. E em poucas semanas depois, a dimensão de tudo isso seria sentida. E em abril, seria identificado como mod SARS, ou coronavírus, e logo iria à Europa e aos Estados Unidos. Então viria do sudeste da Ásia, que é onde está a China.
e viria da feira livre, de onde estão os animais. E é exatamente o que aconteceu. Para mim, isso é impressionante. E apenas 2 pessoas que estariam na Ásia trariam a doença para a Europa. E de lá se disseminaria rapidamente. Para mim, o que é interessante é a duração. Isso é impressionante. Pois há muitas opiniões diferentes sobre isso. Sim, claro, disseram que somente algumas semanas, alguns meses. Vamos ver o que estão dizendo e voltaremos ao que algumas pessoas estão dizendo. Então, até quando continuarão esses desdobramentos? Podemos ter novos casos aparecendo o tempo inteiro. Mas, aparentemente, que a duração provavelmente será 3 anos. Esse documento diz que 3 anos. Quando voltamos ao que a mídia tem dito atualmente, eles disseram algumas semanas. Então disseram 3 meses. Acho que Donald Trump disse 6 meses. E agora as notícias mais recentes mostram um comunicado na Alemanha de que as restrições, como consequência do vírus nessa fase, estima-se de que perdurem por cerca de 2 anos. Estamos nos aproximando desses 3 anos. Temos um gráfico que mostra como isso ocorre. E veremos no gráfico que, de um lado, temos o número de pessoas que adoecem, em percentagem. E na parte inferior, temos um período de 3 anos em dias. Temos 360 dias, ou seja, 1 ano, logo 2 e 3 anos. Tudo planejado para um período de 3 anos para esse vírus. Então, como serão os desdobramentos e quantas pessoas ficarão doentes? Já vimos esses dados no gráfico inferior. Então, não temos que entrar nesses detalhes. Ora, qual será o impacto? O impacto será enorme, pois não afetará somente a Europa, mas o mundo inteiro. A próxima pergunta é: que medidas serão implementadas para deter o vírus? A primeira, obviamente, é a quarentena, e especificamente a autoquarentena. É interessante que, ao analisarmos esse documento, vemos que é exatamente o modo como isso está sendo tratado. Esse é o esquema, e até onde eu consigo enxergar, estamos seguindo o esquema ao pé da letra. À medida que ouvimos um anúncio após outro, é interessante que eles dizem que não haverá um modo específico como os países lidarão com isso. Há esquemas diferentes de como lidar com isso, e países diferentes usarão meios diferentes. E os impactos provavelmente variarão. E isso terá enormes repercussões políticas, porque algumas pessoas vão jogar o jogo da culpa e lançar a culpa no outro, querendo saber quem é que fez e quem não fez a coisa certa. É interessante ver que, politicamente, com os desaparecimentos, alguns críticos na China simplesmente desapareceram. Ninguém sabe onde estão. Então haverá isolamentos e isolamento domiciliar. E também haverá uma redução em seus direitos básicos. Temos uma lista impressionante. E o direito de privacidade em seu lar também será tolhido. Ou seja, mesmo em sua esfera doméstica, o braço da lei será notado e a liberdade humana básica será tolhida.
Além disso, por decreto governamental, as pessoas podem ser obrigadas a se sujeitarem à vacinação, por exemplo, ou outras medidas que eles poderiam prescrever. Eles dizem que as ramificações, em se tratando de sua vida social, seriam astronômicas. Em outras palavras, falemos francamente, a vida vai mudar completamente.